Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos hoje para mais um Debatologia Online, é o de número 60, com o pesquisador Charles. Mas antes de apresentar o Charles, eu quero apresentar a instituição Aracê, que é a promotora desse evento. A Aracê é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência com cienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Também algo que a gente sempre compartilha em nossos eventos é o princípio da descrença. Não acredite em nada, tenha as suas vivências, faça as suas reflexões, refutações sobre o que estaremos apresentando nesta atividade. Ainda quero lembrá-los da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você está aqui conosco, significa que, ao deixar a câmera e microfone abertos, você nos dá o direito de estar divulgando a sua imagem e a sua voz. Caso não queira sua imagem e voz divulgados, a gente pede que deixe o microfone e a câmera fechados. Durante o evento, a sua participação pode ocorrer de duas maneiras. Você pode acessar aqui o ícone para levantar a mão, para indicar que deseja participar, fazer uma pergunta, fazer um comentário, complementar a fala de um dos participantes ou do pesquisador, ou você pode deixar no chat a sua pergunta, caso você não queira abrir o microfone. Seguiremos a ordem aí de participações, ou com o ícone da mãozinha levantada, ou o seu nome inserido no chat. A gente também orienta que a pergunta seja relacionada ao tema que o pesquisador traz. Para isso, a gente vai estar disponibilizando no chat o texto, né, o paper do Charles. Então, quem ainda não leu o conteúdo pode ir lendo durante o evento para realizar a sua pergunta. Que seja objetiva, breve, para que a gente pode ter a participação de mais pessoas aqui contribuindo para a pesquisa do Charles. Diante dessas orientações compartilhadas, vou estar aqui fazendo a apresentação do Charles, lendo o seu mini currículo, e para que a gente tenha aí informações do pesquisador. Então, Charles Souza Filho, ele é graduando em medicina, voluntário da Acinvex e da Aracê, coordenador do Greenvex Cascavel e também, atualmente, ele está coordenador geral dos Greenvex. O tema que o Charles traz para a gente hoje debater no Debatologia Online é a autoabnegação cosmoética. Charles, seja bem-vindo, já agradecemos aí ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco. Passo a palavra para você compartilhar conosco, né, o porquê da escolha desse tema e fazer aí esse início, trazendo para a gente aí o gostinho do que a gente vai ter hoje aqui no Debatologia. Beleza, obrigado, Andréia. Então, pessoal, bom dia a todos. Aí, o pessoal que está na reunião online, também os espectadores, né, que possam estar acompanhando com a gente o debate. Então, para começar introduzindo sobre essa escolha de tema de pesquisa, eu vou voltar lá em 2023, quando eu já estava na Consciologia há cerca de 8 anos, mais ou menos, mas eu aplicava a técnica da inversão existencial há 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Eu estava numa reunião de voluntários da Sinvex, uma reunião online de confraternização, mais no fim do ano de 2023, e nessa reunião a gente buscou trazer o que cada voluntário que estava ali presente tinha em termos de singularidade pessoal. E aí, um dos voluntários, ele acabou comentando que ele via que naquele momento eu já tinha um nível adequado, razoável de autoabnegação.
E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, até porque é uma palavra que a gente não usa muito ainda dentro da própria conscienciologia, né? Eu acho que a maioria do pessoal que já entende, conhece sobre esse termo, né? É um termo, inclusive, que tem uma origem até certo ponto religiosa, bastante usada na religião, mas existe o uso também dentro da conscienciologia com um outro viés, né? Que a gente até, inclusive, vai poder abordar aqui ao longo do debate. Mas então, ele comentou que eu tinha um nível razoável de autoabnegação, nesse caso, ele se referia à autoabnegação cosmoética, né? E aí eu busquei refletir naquele caso, será que faz sentido? Será que é isso mesmo? E aí eu fui pesquisar. E aí, olhando nos temas da Conscienciologia e na própria enciclopédia da Conscienciologia, eu encontrei que só tinha um verbete, que era do professor Valdo, na época, sobre autoabnegação cosmoética. Quando eu entrei para começar a aprofundar, estudar um pouco sobre esse verbete, eu fiquei bastante impactado, tinha ideias bastante interessantes e penso que ali já começou talvez um processo, né, de assimilação ideativa um pouco mais profunda, talvez algum processo de recuperação de cons, porque o tema me chama muita atenção e eu entendi que seria algo talvez que eu poderia desenvolver ainda mais na minha teática diária. Aí acabou que nos meses seguintes eu continuei pesquisando sobre isso. E aí, na virada do ano para 2024, em janeiro, eu fui chamado para ser monitor de um curso de infecciologia que a gente dá na Invex, que é o Teoria e Prática da Inversão Existencial, ou TPIE. É um curso introdutório de infecciologia que eu já tinha feito algumas vezes, mas decidi ir como monitor. Inclusive, naquela oportunidade, uma das pessoas que ia fazer o curso como aluna era a própria pessoa que entrou depois comigo no Greenvex Cascavel, que é a própria Viviana, né? Então foi bem interessante porque estando lá como monitor, apoiando, aumentando esse rapport com ela, isso ajudou também, dentre outras questões, a ela se posicionar com relação ao Invex, interessar por entrar no Greenvex. Então, estando como monitor lá naquela ocasião, eu busquei já ver o que eu poderia manifestar de alta abnegação cosmética com um pouco que eu já tinha de entendimento daquela ideia. E aí acabou que foi bem interessante, tive contribuições interessantes mesmo como monitor para o campo, né, para o desenrolar do curso. E na última prática energética, um dos professores do curso, ele comentou que teve uma parapercepção de uma consex, e nessa prática energética eu estava pensando fortemente em buscar manifestar a autoabnegação cosmoética para doar as melhores energias ali naquele campo. E aí foi um campo bem extensivo, e depois, no final, esse professor, ele comentou que uma consex veio para ele e comentou que era para eu, né, aplicar o princípio da descrença, mas avaliar a possibilidade de continuar investindo na ideia que eu tinha trazido para o campo, né, que eu estava pensando ali, que tinha a ver com a abnegação, ficou bem claro. Aí no dia seguinte, um dia depois desse curso, teve um outro curso da Sinvex, que também é o Invexo Geração, que é para pessoas de 11 a 21 anos, né, porque eu tinha 21 anos, que ajuda a gente a ter posicionamentos importantes sobre o momento de vida atual, para justamente evocar de modo mais intenso o curso intermissivo. E acabou que veio muito forte essas ideias sobre autoabnegação novamente. Aí, uma semana depois, teve um curso de campo da Consecutivos em parceria com a Sinvex, que era o Teática da Recomposição Grupocármica. Também mexeu com mais aspectos em que isso veio à tona, inclusive na própria apostila do curso de campo, numa das páginas estava mostrando, trazia uma série de correlações de disciplinas que tem a ver com a policarmologia. E aí a primeira que estava lá mostrando era a abnegaciologia, que era um termo também que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia que podia ter o estudo, né, uma logia com relação à autoabnegação. Então isso também chamou muita atenção, e desde então eu tenho buscado aprofundar, né, nas minhas autopesquisas, nas minhas necessidades proexológicas também, em termos de metas e cláusulas que eu tenho que executar, e entendo que tem muito a ver com a própria autoabnegação cosmoética. E aí, logo em seguida, eu busquei solicitar um tema de verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia que tivesse a ver com a autoabnegação, e naquele contexto, né, como até hoje eu aplico a técnica da inversão existencial, eu busquei convergir as duas questões, né, como é talvez a principal linha de pesquisa que eu trazia até então também, a própria infecciologia, eu busquei convergir com o estudo da abnegaciologia. E aí, foi um ano de bastante pesquisas, consegui em fevereiro desse ano, defendeu o verbete sobre alta abnegação cosmoética e vexológica. Entendo que teve uma série de dividendos muito positivos, uma série de recuperação de cons também, um aprofundamento ideativo na importância da alta abnegação cosmoética como um todo, não só dentro da Invex, e comecei a entender que pode ser uma linha de atuação, de especialidade que eu quero assumir dentro da Conscienciologia enquanto pesquisador, para ajudar o pessoal a entender um pouco mais sobre essa ideia, sobre o que é a abnegaciologia, para também
continuar auxiliando, né, na assistência, no esclarecimento aos poucos para as consis e consegues que estiverem interessados no tema. Eu entendo que é um tema transversal na Conscienciologia, afinal, todos nós começamos a entender cada vez mais, né, dia a dia, a importância da interassistência diária, cada vez mais sincera, mais franca, sem qualquer tipo de retorno pessoal. E aí eu entendo que a abnegação tem tudo a ver com isso. Então a ideia hoje aqui com o debate é buscar expandir um pouco mais sobre isso, né? Para também trocar conhecimentos, ver o que o pessoal pode ajudar também em termos de reflexões novas, né? Inclusive para minhas pesquisas, o que eu posso ajudar também com relação a pesquisas pessoais. E aí nós vamos continuando aí no progresso cognitivo dentro da Conscienciologia. Muito bom, Charles, esse início e essa contextualização. E assim, a primeira pergunta que eu particularmente gostaria de fazer para ti é da onde vem, né, assim, em teáticas da tua antes da tua juventude aí, na tua adolescência, você enquanto criança, quais ações que você hoje estudando o tema, você vê que você já trazia como trafor, sabe? Então, assim, nessa tua trajetória, que você ainda é jovem, mas o que que você vê, né, que você reconhece, ações tuas do cotidiano, quanto criança, adolescente, que é um trafor que você traz aí vinculado ao tema autoabnegação. Uhum. Bacana essa pergunta. Bom, eu penso que todo termista ele vai acabar trazendo algumas ideias inatas desde a própria infância, adolescência, que vão ter a ver com aspectos pró-evolutivos, né? No meu caso, em alguns momentos na infância, especialmente na segunda infância, quando né, a criança né, já começa a ter um nível um pouquinho menor de egocentrismo, começa a ver outras coisas à tona, eu entendo que naquele momento eu já conseguia ter um nível de desejo por deixar meus amiguinhos melhor, digamos assim, na escola. Teve contexto, por exemplo, na própria escola, onde às vezes algum aluno acabava ficando um pouco mais excluído. Eu lembro que tinha alguns grupos de alunos, às vezes, que faziam um certo bullying, excluíam, às vezes, um aluno ou outro. E eu, ao mesmo tempo em que tentava sobreparar um pouco essa situação, eu tentava entender o que que aquela pessoa precisava para ela ficar mais incluída, né? Claro, no nível bastante superficial ainda, né? Não tendo muita lucidez com relação a todo o processo, mas já tinha essa doação um pouco mais espontânea, um pouco mais genuína para ajudar nesse sentido. Além disso, algumas vezes, quando, por exemplo, em educação física, algum amiguinho meu acabava caindo e machucava alguma parte do corpo, por exemplo, o joelho, eu lembro que na época eu já entendia um pouquinho sobre reiki, né? A gente trabalhava com técnicas energéticas fora da conscienciologia. Eu buscava fazer reiki no joelho do meu amigo, por exemplo, para deixar ele melhor, né? Então, naquele momento, eu entendo que já tinha um pouco dessa predisposição. É claro que a gente também vai aprofundar aqui, né, ao longo do debate, que a abnegação não é só interassistência, não é necessariamente um sinônimo, né? Uma coisa está intrínseca à outra, mas meio que você tem como dividir as duas coisas, e a abnegação vai para além de só você fazer assistência, né? Mas eu entendo que em algum grau já tinha a renúncia de algum interesse pessoal meu, egóico, para poder atender aquela necessidade evolutiva ali, né? Aquela assistência que precisava ser feita. Então, nesse ponto, eu acho que são alguns aspectos que dá para a gente destacar já. E aí eu entendo que ao longo dos próximos anos, em que ao mesmo tempo que foi aflorando um pouco mais o porão consciencial, né, ao longo da adolescência, outros aspectos também, em termos de maturidade, foram sendo desenvolvidos, outros aspectos também eu consegui indo manifestar com relação a essa autoabnegação, né, de algum modo, seja ajudar amigos ali, por exemplo, na escola, no ensino médio, abrir mão do meu tempo livre que eu teria, por exemplo, para poder estudar com algum amigo, ajudar ele em alguma demanda, algo assim, sabe? E aí, dentro da Conscienciologia também foi ficando um pouco mais considerável, né? Mas obviamente ainda estou buscando cada vez ter mais teática, porque ainda estou no início, mas de, por exemplo, abrir mão do meu tempo livre que eu teria no fim de semana para poder fazer algum trabalho voluntário na Conscienciologia, né? Continuar escrevendo minhas pesquisas, continuar atuando em cursos, em eventos da Conscienciologia, esse tipo de coisa, né? Então é assim que eu tenho buscado aumentar essa teática na autoabnegação cosmética desde pequeno. Obrigado, Charles. Muito boa aí suas teáticas e incentiva a gente também olhar para esse trafor. Ana, pode ficar à vontade aí em abrir seu microfone e fazer sua participação. É. Bom dia aí, Charles, bom dia a todos. Esse tema, ele é muito instigante e eu acho ele muito avançado
para a gente ter autoabnegação já é um pouco complexo. Imagine a cosmoética, né? A abnegação cosmoética. E aí eu penso que é um atributo já assim que exige uma maturidade da gente. Você poderia me dizer, vamos trabalhar quais seriam os traços iniciantes que vão desembocar depois na autoabnegação? O que que a consciência, no caso a consciência, ela pode desenvolver de traços comportamentais e até mesmo pensênicos para que ela atinja essa condição da autoabnegação cosmoética? Que é tipo assim, o passo a passo. Como é que eu chego lá se eventualmente a pessoa ela não tem nenhum interesse em ajudar os outros? Legal, boa pergunta. Olha, eu vejo que tem diversas maneiras de abordar o assunto da autoabnegação cosmética, de fato, porque até o próprio professor Val traz isso, e outros pesquisadores da Consciologia eu já vi trazerem, que a autoabnegação cosmética é um mega trafor, porque ela é composta por outros trafores. Até no próprio verbete do professor Valdo ele traz sobre isso, né? Ele traz 6 itens de subtrafores, digamos assim, que compõem o mega trafor da autoabnegação cosmoética. Dentre eles, por exemplo, a interassistencialidade franca, genuína, os mega esforços evolutivos, a idealização racional, são coisas que ele traz como compondo a autoabnegação. Mas eu diria que, assim, ao longo da minha teática com relação ao tema, um dos principais pontos para você desenvolver no início, para conseguir ser mais abnegado, é você entender primeiro a importância de você ajudar outras consciências, só que isso é feito, ao meu ver, se você começa a ir para assistência na prática. E eu entendo que você só consegue ir para a assistência na prática de modo genuíno, de fato, se você gostar de fazer assistência. Para você gostar de fazer assistência, eu entendo que você tem que desenvolver o trafor da satisfação benévola. Tem um verbete, inclusive, do professor Valdo também sobre satisfação benévola, e ele até coloca que é a unidade de medida da maturidade emocional da consciência. E faz sentido, né, se a gente parar para pensar, por exemplo, que quanto mais evoluída uma consciência é, menos o psicossoma dela atrapalha a evolução dos outros e dela mesma. Então, quanto mais maturidade ela tem, a partir desse bem-estar que ela sente por ver e priorizar a evolução dos outros, eu entendo que é algo que pode ir desenvolvendo a maturidade emocional dela, dar mais espaço para ela atuar com o mental soma dela, ou seja, ampliar o nível de discernimento dela nas escolhas, nas decisões diárias da vida dela. E aí, entendo que isso vai nortear todo o interesse que ela vai começar a dar prioritariamente na vida dela. E aí, faz muito sentido ela começar, a partir da satisfação benévola, a priorizar a interassistência, porque ela aprende a gostar disso, né? Pelo menos na minha visão, é o que aconteceu comigo ao longo do tempo, né? Claro, como eu comentei, já tinha algumas ideias natas com relação à interassistencialidade desde pequeno, e quando eu parei para, de fato, avaliar um pouco mais a situação e fazer auto-reflexão sobre o meu processo, eu entendi que, de fato, eu gosto de fazer assistência, é algo positivo. E não só para mim, pelo contrário, na verdade, eu gostei mais porque as outras pessoas ficavam bem ao meu redor. E isso refletia no bem-estar íntimo. Então, essa autossatisfação benévola individual que expande para a satisfação benévola coletiva, inclusive até coloco isso no paper, entendo que é um norteador bem importante, porque a pessoa aprende a convergir os interesses dela para ajudar outras consciências a evoluírem também, né? Então, eu colocaria isso como talvez um dos principais requisitos, a pessoa aprender a gostar de ajudar os outros a evoluírem. Uhum. Não, perfeito. Penso que isso daí importa bastante. Mas eu estava pensando em traços pessoais, que às vezes eu acho que a origem de tudo é você ter o processo empático, você ter empatia. É que eu pensei bem mais antes, sabe? A situação. Entendi. Para chegar na satisfação benévola, você precisa estar com um olhar para o outro, né? Você já teria que estar transcendendo o egocentrismo exagerado, né? Aquele autocentramento patológico, né? Egoísta. Você teria que sair disso, desse campo, e começar a perceber o outro. E talvez o início desse processo para treino, né, seria ter a empatia, você começar a entrar no sentimento do outro, entender o ponto de vista do outro,
né, vestir o sapato do outro, né, que nem dizem. Eu penso que eu estava imaginando isso, né? Não sei se você concorda. Talvez o que eu esteja falando é muito primário, né? Mas talvez para a gente chegar no top do entendimento, era bom a gente recapitular alguns traços que já precisam estar bem consolidados, né? A exemplo da questão da empatia, da compaixão, né, de você, ao menos, ter ali uma atitude generosa, por exemplo, né? Então, a Uhum. generosidade também é um, um traço ali que pode compor esse mega trafora aí da abnegação, né? Mas Ah, e com aí, certeza. você complementa mais alguma coisa? E a gente passa para adiante aí as outras perguntas. Aham. Sim, foi um complemento bem interessante que você trouxe. Eu acabei avaliando mais o contexto, digamos, geral, né, do desenvolvimento da autoabnegação, mas realmente no meu contexto, essa questão de empatia é algo que já vinha à tona, né? Assim como algo mais primário, realmente, essa certa benevolência, né, pelas pessoas, de querer realmente desejar o bem pelo outro. E, de fato, eu acho que isso só ocorre quando a pessoa começa a entender que isso é mais coerente com o fluxo natural das coisas, né? Afinal, ela fica bem, as outras pessoas ficam bem, então faz sentido olhar para isso. É claro que algumas pessoas conseguem trazer isso com mais força, desde cedo, outras menos, e também existem qualificadores da própria benevolência, né, para não querer interesses secundários também. Então, entendo que, no meu caso, isso já em algum grau se manifestava, e essa benignidade, até certo ponto inata, realmente já ajudava a ter essa satisfação benévola, a ter esse grau de empatia, a ter até certo ponto um nível de intercompreensão, também é uma coisa que entra aí no escopo da autoabnegação cosmoética, porque o fato de eu estar bem comigo mesmo em algum grau ajudava a me compreender e também, consequentemente, compreender o outro e as necessidades da pessoa ali no momento, e ajudava a ter esse nível de homeostase maior também. Então, acho que eu colocaria esses como sendo alguns dessas características. Legal, obrigada. Obrigada, Ana, pela sua participação. Maria Ângela, fique à vontade. Oi, Charles, tudo bem? Olha, eu li o teu paper, não vou te dizer que eu li e aprofundei, porque é um meu tema de pesquisa, é um tema que eu pesquiso muito, é a questão da assistência, e ela tem muitos viés, né? Tem aquele viés ah, mais avançado, tem aquele viés torto que a gente carrega lá da questão da religião, como tu bem falaste, né? Então, quando a gente consegue se dar conta daquele paradoxo que a gente tem que cuidar da gente para poder estar bem e assistir o outro, né? A gente leva um tempo para sair da questão da religião, da assistência ligada à religião, para chegar na interassistência, né? E até eu tenho feito algumas pesquisas e escrito alguma coisa, e penso que a gente trouxe lá do curso intermissivo, né? Quando a gente chegou no curso intermissivo, eu penso que eu fiz o curso intermissivo, eu já tenho quase que certeza, né? Foi lá que eu comecei a aprender a fazer assistência. Mas aí a gente tem que realmente estar aprimorando, né, essa interassistência. A gente começa lá na assistência, depois que a gente começa a entender como é que faz a interassistência, né? E no meu caso, no meu histórico, assim, nessa vida intrafísica, a TENEPS foi que me levou a esses entendimentos, né? E eu não entendi no paper se tu fazes TENEPS, tu é tenepsista, e há quanto tempo tu é tenepsista? Eu Eu, não vi, aham. não. Eu, no momento, não sou tenepsista ainda, mas estou me organizando para isso. Inclusive, é uma das metas para buscar aprofundar na autoabnegação cosmética mais prática é a partir da TENEPS. Muito bom, porque eu vejo assim que o meu amadurecimento pessoal e chegar a fazer a interassistência foi através da TENEPS, porque a gente tem aquela ideia da coisa bem religiosa, né? Que tu tem que servir o outro, que tu e essa palavra abnegação, ela é bem assim. Eu estava pensando assim, ela foi
a religião se apropriou como se apropriou da Ave Maria, né? Se apropriou dessa palavra, né? E tu trazer esse outro viés, essa outra maneira de enxergar a abnegação, eu achei muito, muito legal, muito bom para a gente aprofundar esse tema. Eu quero te agradecer, né? E te dizer assim, eu penso que tu vai dar um up quando tu chegar lá na TENEPS, ela vai fazer a diferença para ti. Mas muito bem, muito obrigada pela tua contribuição, viu? Vai Obrigado. contribuir na minha autopesquisa. Ah, que bom. Muito obrigado, Maria. Isso que você está começando, inclusive, é bem interessante, porque eu até, quando comecei a pesquisar sobre autoabnegação, eu não tinha me ligado que era um tema mais religioso, né? Quando eu estava, antes de entrar na Consciologia no Holopensene de religião, não foi algo muito forte. Claro que teve alguns pontos, né, que teve que trabalhar já para fazer a máxima dissidência, mas até certo ponto eu não tinha entrado em contato com esse termo da abnegação lá no contexto religioso. E aí depois comecei a ver, né, que tinha uma origem mais nesse sentido de você, né, abrir mão de aspectos pessoais com relação a princípios, dentre eles geralmente princípios religiosos, né? E é uma coisa que veio bastante à tona com o passar do tempo. E até no meu contexto pessoal, né, comecei a ver que tinha alguns aspectos religiosos que ainda precisam ser trabalhados com relação a esse processo religioso, da abnegação religiosa, entendo que tem muito a ver com vários aspectos, né, mas dentre eles, por exemplo, o aspecto de autorrepressão, né, de às vezes você achar que você, na verdade, abrir mão de seus interesses egoístas é, na verdade, você inibir aspectos que você precisaria trabalhar, ao invés de você lidar melhor com eles, né? Isso acaba, às vezes, ficando meio que jogado para debaixo do tapete, e a pessoa começa a olhar para a assistência, mas acaba que ela, no final das contas, vai decaindo a qualidade da assistência dela, porque ela deixou aquilo de lado e precisava resolver, precisava lidar melhor, né? Então, acaba que esse viés da autoabnegação acaba sendo até certo ponto anticosmoético, você não acaba não dando atenção para as suas necessidades básicas, né? E aí o contraponto que eu vejo que o professor Valdo tem feito, né, e propôs a partir desse termo da autoabnegação cosmoética é justamente isso, ter esse equilíbrio entre necessidades alheias e necessidades pessoais, fazendo essa cosmoeticidade a partir do respeito ao seu nível evolutivo também, o quanto você tem de fôlego evolutivo, né, quanto você consegue levar, porque esse equilíbrio que vai permitir você render o máximo na assistência. E, é claro, qualificando a nível de profundidade de esclarecimento, né, também os outros pilares ali da tríade da autoabnegação. Mas ter esse equilíbrio é o que vai fazer a pessoa render o máximo que ela pode em termos assistenciais. Obrigada aí, Maria Ângela. Simone, fica à vontade. Bom dia a todos, fico muito grata pelo convite, Charles, de participar desse debate. É um tema que eu também me interesso muito. Tenho várias perguntas, né? Vou ter que ir com calma aqui, porque eu gostei muito do paper. E só para contribuir um pouquinho nesse debate que a Maria Ângela trouxe, eu me lembrei que num dos vídeos do professor Valdo, ele fala que a TENEPS é a nossa religião, né? Então, quer dizer, nós estamos fazendo força para sair daquele estado antigo, mas ainda, né, dentro de uma visão mais grupo karmológica, né, fazendo essa assistência a partir da TENEPS. E ele fala isso no vídeo dele. Aquilo me chamou a atenção e me deixou até em choque. Mas, enfim, foi interessante. Agora, eu vou na linha da Ana também, né, porque eu penso que é bastante over a gente pensar na autoabnegação cosmoética. Porém, até pensando assim, nós estamos falando do sacrifício racional, né, em prol do outro, abrindo mão de si mesmo. E às vezes, né, vamos pegar o nosso dia a dia, às vezes a gente passa por uma outra consciência e não consegue cumprimentar. A gente tem essa dificuldade de criar essa empatia, né, com todos os seres vivos, vamos dizer assim, ou avançar a partir dessa empatia, como a Ana falou. Então eu fiquei pensando aqui, numa relação, se você pode fazer para nós uma relação da alta abnegação com o perdão, né? Porque as mágoas e o perdão, ele é primário, pelo menos na minha percepção. Ele é uma condição primária, porque se a gente quiser avançar nesses traços mais avançados, mais evoluídos que são trazidos pela Conscienciologia,
o perdão ainda é primário, né? A gente ainda sustenta a mágoa. Então, o que que você pode, qual a relação que você pode fazer em relação a essa questão da autoabnegação e o perdão? Uhum, legal. Bom, eu vejo que o perdão talvez seja uma das principais características, né, ou uma das principais priorizações que a gente tem que ter ao longo do nosso avanço no ciclo grupo kármico, justamente para a gente entender que, ao passo em que a gente foi muito vítima, a gente foi muito algoz, né, em termos holocármicos com as outras consciências, a gente sustenta algum processo que é anticosmoético, algum nível de autoassédio a partir de um heteroassédio, ou vice-versa, eu entendo que é algo que faz a pessoa, demonstra que a pessoa ainda não acabou perdoando aquela situação, né? Ela não solta aquela situação. Então, se a pessoa ainda acaba sustentando processos egóicos por falta de interesse em reciclar, ou porque ela às vezes não busca se esforçar para ter maior visão de conjunto sobre como é que aquele processo se desenrola, e ela não consegue perdoar, eu entendo que ela ainda está priorizando aspectos egocêntricos, egóicos, anticosmoéticos, né? E acaba que aquilo vai continuar estourando, né, na vida dela, em termos tanto de trafares que ela vai continuar sustentando, às vezes as consciências credoras que têm a ver com aquele processo kármico, elas vêm de novo para cobrar consciência, para fazer reivindicações. Se não ocorre, primeiro, o auto-perdão, levando ao hétero-perdão dessas consciências, acaba que a pessoa não consegue avançar. E eu entendo que existem níveis de perdão. Eu acho que o primeiro seria, obviamente, compreender, né, as situações, se a pessoa consegue desenvolver o parapsiquismo dela, ela, talvez, a partir de fenômenos parapsíquicos, a exemplo da projeção, ela entrar em contato com a consciência, né, ou com as próprias consciências para realizar esse perdão de modo direto, mas na prática o perdão vai ser a partir da ressignificação que ela vai dar para aquela situação, né, muitas vezes. Então, ela demonstrar para si e depois para as consciências credoras que ela está melhor ou que ela está buscando fazer um movimento contrário e que aquilo é definitivo, eu entendo que isso começa a dar o exemplarismo, começa a ressignificar os traços dela, de trafares para trafores, e isso faz com que as outras consciências passem a entender aquele processo. Eu acho que esse é o perdão de fato, né? É consolidado. E entendo que a autoabnegação vem nesse sentido porque a pessoa ela está abrindo mão definitivamente do processo, a partir do processo de egocídio completo, né? Digamos assim, de anular, neutralizar completamente as facetas patológicas do ego dela que sustentava essa situação, ao passo que ela está buscando priorizar a evolução pessoal e alheia, né? E aí eu entendo que a outra camada do perdão talvez seria a própria priorização da TARES, né? Talvez a gente possa até entrar no termo que algumas pessoas, também pesquisadores, já trouxeram na Consciologia do perdão tarístico, né? Muitas vezes, que é a partir desse esclarecimento que a pessoa faz a partir da própria ressignificação que ela faz da situação, né? E eu entendo que a situação fica liberada, ela consegue dar um encaminhamento mais positivo. É um processo gradativo, mas eu entendo que tem tudo a ver com a autoabnegação, porque a pessoa ela está priorizando a evolução dos outros acima dela, e não quer dizer que ela não vai continuar se qualificando, né? Pelo contrário, na verdade, se ela realmente está priorizando a evolução dos outros, ela vai se qualificar de modo mais otimizado, com os máximos esforços, para limpar essa situação. Então, essa é a situação, essa é a relação que eu veria entre o perdão e a autoabnegação. Bacana. É um exercício, né? É um exercício que leva tempo, né, para gente. Porque eu fico pensando na questão até dentro de casa, né? Porque assim, a gente fica fácil até você perdoar o outro, né? Ou manter essa postura de autoabnegação quando nós estamos assim mais distantes de atos que foram cometidos especificamente conosco. Então é muito legal essa relação aí que você está fazendo, eu acho bacana. Agora a segunda pergunta eu vou puxar a brasa, né? Como é que chama para o ditado? Você citou ali da página 3 para a página 4, você citou uma lista no paper com 15 atividades ou empreendimentos parapsíquicos, né, que vão possibilitar a vivência da autoabnegação cosmoética a partir do nosso exercício diário. E aí você cita no número 1 o arco voltaico crânio chacral. Então, como é um tema de pesquisa que eu tenho muita afinidade, eu gostaria também de ouvir o que que você pensou, né, quando você colocou essa listagem,
Mas assim, o que que você pensou especificamente em relação ao arco voltaico crânio chakral? Uhum, beleza. Bom, essa listagem obviamente não é exaustiva, né? A ideia que eu trouxe aqui é alguns exemplos de atividades que realmente vão auxiliar a Consim a atuar diariamente com o parapsiquismo assistencial dela. O professor Valdo, na entrada do DAC, a abnegaciologia, ele traz que a consciência ela só começa a entender o que que é a autoabnegação cosmética na prática se ela vivenciar o parapsiquismo assistencial. E eu entendo que isso acontece porque a pessoa ela só vai, de fato, conseguir entender quais são as necessidades evolutivas alheias ou começar a priorizar esses interesses se ela considerar para a humanidade, né? Tem um senso de que existem consciências extrafísicas também, né? E, inclusive um número muito maior do que consciências intrafísicas para serem assistidas. Se ela acaba ficando só com uma visão intrafisicalizada, acaba que o processo fica mais limitado. Então, a atuação interassistencial dela é mais limitada, até porque, talvez por hipótese, né, se ela não está lúcida para o processo extrafísico, ela pode ficar sujeita a mais heterossédios, né, a não entender como é que o mecanismo evolutivo está funcionando de modo extrafísico, o processo fica mais comprometido, né, o rendimento assistencial não vai ser tão grande. Então, a autoabnegação cosmoética na prática envolve ter esse senso de para-humanidade, essa autolucidez multidimensional, para ela conseguir atuar de modo mais qualificado. E aí, dentre essas atividades, esses empreendimentos que eu coloquei ali, o arco voltaico no chakral é um dos exemplos em que isso fica bastante evidente, até porque você vai atuar num processo, né, com uma paratecnologia que vai auxiliar a você limpar energias gravitantes do assistido e muitas vezes das consciências extrafísicas que estão ali assediando o processo, né, que estão ali contribuindo com o assédio da consim que vai ser assistido. Além de, é claro, ter a interação com os próprios amparadores, tanto da pessoa que está aplicando arco voltaico, quanto da pessoa que está recebendo. Então, esse processo, quando a pessoa fica mais lúcida para isso, e quando ela começa a ter teática no arco voltaico, eu entendo que é uma das maneiras de ela começar a entender como é que todo esse processo assistencial multidimensional funciona, que é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Além de que ela consegue começar a ter, a partir do desenvolvimento parapsíquico dela com o arco voltaico, uma noção maior de como é que os quatro veículos de manifestação dela estão funcionando, não só o som. Ela começa a conseguir discernir como é que as energias dela estão, se ela está com uma descompressão energética maior antes do arco voltaico, durante o arco ou depois, como é que está a emocionalidade dela, se a emocionalidade dela está mais acerbada, o quanto está interferindo na pensanidade dela, por exemplo, o quanto isso pode estar comprometendo a assistência que ela está prestando, como é que o mental sono dela está, se de fato ela está com algum nível de obnubilação ou algum nível de bloqueio mnemônico, por exemplo, ela não consegue fazer um esclarecimento tão profundo a partir do arco, tudo isso começa a vir à tona, né? São alguns dos aspectos que a gente poderia destacar. Então, o arco voltaico eu entendo que é uma das principais ferramentas, talvez, de exercício diário do parapsiquismo assistencial, né? Você vai saber melhor que eu, inclusive, né, como pesquisa há bastante tempo, mas é uma ferramenta fundamental, ao meu ver, para desenvolver a autoabnegação cosmoética. Bacana. E eu fiquei pensando aqui, concordo com você que ele é de fato um instrumento que a gente pode dizer assim que é a própria autoabnegação cosmoética, se a gente parar para pensar, porque você não tem como fazer um arco voltaico sem você abrir mão de você, né? Porque ele é justamente para atuar no heterodesassédio. Então, assim, aí eu pensei também na questão indo mais profundo, né, na questão do sacrifício racional, na hora que é feita a assimilação. Por exemplo, você vai fazer a assimilação de uma consciência, né? Assimilou, puxou aquela consciência para a tua psicosfera, e algumas vezes pode ser que a gente sinta muito desconforto, que a gente se sinta Uhum. mal, que a gente passe a sentir as dores da consciência, né? Então aí eu percebo assim que fica bem evidente essa condição de alta abnegação, porque nós estamos ali fazendo um sacrifício racional, né, sentindo toda aquela dor, todo aquele desconforto da consciência, né, em prol da assistência, quer dizer, para conseguir auxiliar aquele assistido que a gente está se predispondo a fazer. Então, muito bacana, parabéns. Depois eu entro aí com outras perguntas, porque senão eu não paro de fazer pergunta. Muito obrigada, Charles, e parabéns. Tá bom, obrigado. E complementando só isso que você está trazendo, acho que é bastante importante, porque, ao meu ver,
dos aspectos mais positivos e mais, até certo ponto, nobres, né, mais magnânimos da interassistência. Usei o termo magnânimo porque também é um sinônimo de autoabnegação, porque um dos aspectos mais magnânimos eu vejo que é você abrir mão do seu desconforto momentaneamente para outra consciência ficar melhor. Isso ocorre bastante, né, a partir da TENEPS, do arco voltaico, desses trabalhos, às vezes tem dinâmicas parapsíquicas, né, às vezes com relação no duplismo evolutivo, né, são situações em que, muitas vezes, com a simulação que vem sendo uma demanda, né, de consex que precisam ser assistidos, às vezes da própria consim que está ali junto, que precisa ser assistida, se você consegue, digamos assim, achar o conforto no desconforto desse processo, você trazer a ortopensanidade, a autocosmeticidade, e isso trazer o bem-estar, por você estar priorizando a evolução do outro, mesmo estando, né, com todo esse desconforto, às vezes descompensações nos outros veículos, entendo que de fato é uma autoabnegação mais avançada, né, mais lúcida, porque você está entendendo que o desconforto não é seu, realmente. Ou mesmo que seja, você está trabalhando para ficar melhor. E aí, isso é em prol da necessidade evolutiva de outra consciência, né, de outras consciências em grupo. Então, realmente aí a gente vai entrando em outras camadas, né, mais profundas de qualificação dessa autoabnegação. Obrigada, Simone, pela sua participação. Agora a gente passa a palavra para o Jades. Bom dia a todos. Bom dia, Charles. Parabéns aí por trazer esse tema aí, né? Avançadíssimo. E aí você aí na sua fase aí de praticamente preparatória ainda, né? Então é interessante você trazer isso. E antes de eu botar assim ir para a pergunta, vou trazer aqui uma questão. Cascavel, quando o Valdo Vieira ainda estava aqui na condição física ainda, eles foram até Cascavel, aí foi com uma equipe, né? E nesse dia teve um encontro lá e o tema que ele trouxe foi trabalho em equipe, né? O tema do debate e tal. E no final ali do debate e tal, dos questionamentos, ele colocou que o grande problema do ser humano ainda é o processo do egão, né? Então aí é uma grande questão que sobrepaira, né? Sobre esse processo egóico, né? Então, assim, você poderia ampliar para nós ali no tema ali, taxologia, a tríade da autoabnegação cosmoética, podia ampliar para nós aqueles três temas ali que você trouxe? Com certeza. Agradeço pela pergunta, já. De fato, sobre esse primeiro comentário que você trouxe, a gente ainda vive, né, no planeta, no momento evolutivo atual, em que o egocentrismo talvez seja um dos principais problemas da humanidade, né, o egocentrismo patológico, porque talvez o assédio interconsciencial seja o maior problema da humanidade nesse momento, né? As pessoas, elas, por priorizar interesses egóicos, elas acabam prejudicando a evolução dela e dos outros, né? Isso acaba acontecendo em todas as esferas de atuação no planeta. A gente, inclusive, acaba vendo, né, no dia a dia, em todos os ambientes. Mas eu entendo que o desenvolvimento da autoabnegação cosmoética é um bem escasso nesse planeta ainda. Tem um verbete bem legal do professor Valdo que se chama bem escasso, em que ele coloca que um dos bens escassos da humanidade nesse momento é a autoabnegação evolutiva. Falta pessoas que consigam manifestar a autoabnegação cosmoética nesse planeta. E aí o grande desafio nosso, né, enquanto pescadores da Conscienciologia, é conseguir ter mais teática nisso para dar o exemplo para as outras consciências, né, inclusive para além da própria Conscienciologia. Mas então, com relação a essa tríade que eu propus ali no paper, essa tríade eu coloquei lá no verbete autoabnegação cosmética e reflexológica. O Valdo ele destrinchou o trafor da autoabnegação cosmética de maneira diferente, né? Como eu comentei, quem quiser dar uma olhada lá no verbete dele, ele traz esses três subtrafores, mas eu decidi criar uma tríade que meio que compõe todos esses trafores, né? E que ajuda a analisar a autoabnegação cosmética de um modo um pouco mais objetivo a partir de três elementos. Então, assim, quando a gente fala de autoabnegação cosmoética, é esse sacrifício racional dos próprios interesses, né? Ou seja, eu vou sacrificar no sentido de abrir mão, de neutralizar as facetas patológicas do meu ego, ou seja, aquilo que eu estou manifestando em termos de ego, em termos de minha consciência,
que está prejudicando a minha evolução e dos outros, né? Quando eu faço isso, eu consigo atuar no egocídio cosmoético, que seria esse primeiro pilar. O egocídio, obviamente, não tem nada a ver com autocídio, né? Outros termos similares, mas é eu meio que matar o meu egão, né? Matar a porção patológica do meu egão. Então, eu vou anular isso e quando eu faço isso, eu estou anulando a minha antiassistencialidade. Tudo que eu manifesto em termos de egão diz respeito ao quanto de antiassistencialidade eu manifesto. Então, quanto mais eu consigo anular isso, mais eu tenho espaço para olhar para a interassistência. Não quer dizer que eu já estou olhando para a interassistência, mas já estou anulando o que me dificulta olhar para isso, né? São coisas diferentes. E aí, o próximo passo, de fato, quando eu anulo essa minha antiassistencialidade, é eu começar a olhar para a interassistência mesmo, né? Interassistência sincera para as outras consciências. Só que, obviamente, existem níveis de assistencialidade, né? E o que a gente está propondo aqui na Conscienciologia é a interassistência esclarecedora, a partir da tarefa do esclarecimento, né? Que seria a TARES, ou seja, a gente conseguir auxiliar na expansão de lucidez e de cognição das outras consciências, cada vez mais, para elas conseguirem entender mais sobre como é que o processo evolutivo funciona, ao passo que, quando elas começam a ter mais conhecimento evolutivo, elas começam a tomar decisões melhores nessas situações. Como elas começam a tomar decisões melhores nessas situações, isso leva ao nível de autossuficiência maior, consequentemente ao nível de liberdade, de autonomia evolutiva maior. E aí ela consegue evoluir mais por conta própria, né? Esse é o grande desafio de tudo que a gente está fazendo aqui dentro da Conscienciologia, ajudar as consciências a serem mais esclarecidas para visar isso, né? Para ter uma liberdade evolutiva maior de cada membro desse planeta. E aí, esse seria o primeiro ponto, né, de atender às necessidades evolutivas alheias, visando, de fato, esse esclarecimento. Isso seria mais a nível qualitativo, é a assistência a nível qualitativo que eu vou promover. Mas a nível quantitativo também pode ser qualificada. Uma coisa é você fazer TARES para uma consciência, outra coisa é você fazer para 10, para 100, para 1000, para milhares de consciências, que aí você entra na busca por melhorar a tua atuação a nível quantitativo em larga escala, né? Então, a ideia da Conscienciologia não é de ser varejista, ficar sempre priorizando só assistência a uma consciência ou a um grupo seleto. É claro que no começo, muitas vezes, é necessário você atender, né? Quando você está começando a qualificar a tua assistencialidade, você vai começar atendendo a si mesmo, depois às pessoas mais próximas, depois a um grupo um pouco maior, mas a ideia é expandindo. Então, o atacadismo consciencial seria o terceiro pilar dessa tríade, porque você vai começar a atender as necessidades evolutivas alheias a nível quantitativo, sem sacrificar a qualidade da assistência que você presta, né? O atacadismo também é interessante porque outra pessoa que pesquisa bastante sobre isso é o Pedro Borges, voluntário da Sinvex, atual coordenador geral, porque ele traz que o atacadismo ele tem um pouco a ver com a tudologia, com o estudo de tudo. Não é só você simplesmente atuar em larga escala, mas é você começar a ter uma visão de conjunto em atacado sobre a assistência que você vai prestar. Ou seja, é como você começar a ter mais lucidez com relação a tudo que envolve a assistência que está sendo prestada. Então você começa a ter uma visão de conjunto atacadista, uma visão de conjunto maior com relação às variáveis que estão envolvidas, sabe? Isso também é uma coisa dentro do atacadismo que ajuda a pessoa a cada vez qualificar mais a assistência que ela presta. Então, esse seria um resumo, né, sobre os três pilares aí da tríade da autoabnegação. E se a pessoa consegue atuar nesses três pilares em conjunto, quanto mais ela vai refinando cada um deles, eu entendo que o nível de abnegação cosmética dela avança bastante. E aí ela consegue fazer qualquer coisa, né? Atuar em qualquer tipo de demanda assistencial, praticamente, quanto mais ela for se qualificando. Então, esse aqui é o desafio da gente para ter mais teática nesse tema. Bacana, Charles. É, realmente, né? O caminho ao abertismo, né? Para essa condição de serenismo, né? Aí até eu ia mexer um pouquinho mais ali na questão assim, abnegado permanente e total, né? Eu acho que seria já essa condição bem avançadinha, né? Que é a condição ali de serenismo, né? Mas é bacana se pensar em tudo isso, né? Legal, é um termo que eu não tinha pensado, inclusive, e vou até anotar depois para ver se faz sentido para continuar aprofundando. Abnegado permanente total é uma boa. Valeu, Jades. Obrigada, Jades, pela sua pergunta. Cristiane, fique à vontade de abrir seu microfone e fazer sua participação. Primeiro, bom dia a todos. Eu quero dar os parabéns para você, Charles. Antes a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, me chamou bastante atenção no teu paper ali,
na terceira folha, na autocompreensão, você aborda sobre a questão do autocuidado. Isso se torna anticosmoético, né? Quando você abre mão do próprio autocuidado em prol do heterocuidado, né? E nesse sentido, eu gostaria de te perguntar, indo um pouco ao encontro da fala da Ana e da Simone, eu queria que você explorasse um pouquinho mais a tua teática em relação à paraecologia, o quanto que você explora para você manter esse teu autocuidado, exercendo essa autoabnegação, como é a tua exploração ou o teu investimento na questão das energias imanentes? Legal, boa pergunta. É algo que, inclusive, eu nunca parei para pensar muito, né, a fundo, mas assim, de fato, quando a consciência começa a ser mais abnegada, o nível de bem-estar dela aumenta. Eu entendo que as energias conscienciais dela, elas ficam mais positivas. Existe um crescendo, né, a partir do investimento na autoabnegação cosmoética da consciência, que é a euforia que ela vai ter a partir do bem-estar que ela tem com o bem-estar que ela promove nos outros. Essa euforia pode progredir para uma primener, e se ela sustenta isso, ela consegue chegar no Cipriene, né, no ciclo de primaveras energéticas, e, obviamente, se ela tem um nível maior de autodomínio energossomático e consegue progredir ainda mais, ela consegue atingir uma auto-mega euforização. E eu entendo que quando ela chega nesse nível, né, ou quando está mais próxima desses parafenômenos avançados, as energias conscienciais dela ficam muito mais parecidas com a homeostase das energias imanentes, né? Ela fica menos, digamos assim, a energia consciencial fica menos modulada, menos transformada, né? Fica mais próxima desse padrão imanente. Então, entendo que esse seria um viés que a gente pode olhar, a pessoa que ela consegue atuar como abnegado cosmoético, ela consegue ter um nível de homeostase com o ambiente muito maior, porque as energias conscienciais dela estão interferindo menos com as energias imanentes do ambiente. E é uma coisa que eu até comecei a ver, né, na minha teática aos poucos, com comparação, por exemplo, com talvez assim, o, o nível de abnegação que eu tinha antes de estudar sobre esse tema foi muito diferente de depois, e os ambientes em que eu estava estavam muito mais homeostáticos. É claro que, em termos de paraecologia, eu nunca parei para avaliar tanto assim, né? Não teve grandes transformações, mas eu entendo que a harmonia dos ambientes ficou muito maior. Então, isso já mexe em algum grau com esse processo. Outra questão é que a pessoa que mexe com a autoabnegação cosmética, eu entendo que ela começa a ter um nível de detalhismo muito maior com relação a toda e qualquer interação com todo e qualquer princípio vivo, princípio consciencial que ela entra em contato, inclusive as plantas, inclusive outros aspectos da natureza. Então, assim, é uma coisa que comecei a tentar refinar também, por exemplo, é expandir a autoabnegação cosmética até para, por exemplo, o ato de não pisar na grama, sabe? Algo que pode ser banal, mas que, até certo ponto, se você acaba pisando na grama quando não precisaria, talvez você esteja não respeitando essa necessidade evolutiva da grama, né? Que é um princípio consciencial das plantas, por exemplo. Então, esse nível de refinamento, eu entendo que começa a ajudar a pessoa a qualificar a autoobrigação que ela tem, inclusive com os outros princípios conscienciais, né? Uma coisa vai levando a outra. E aí, esse detalhismo, ao meu ver, é uma das coisas que ajuda a consciência a futuramente, por exemplo, atuar a nível policármico, né? Uma das características da policarmalidade é a pessoa não pedir mais para si e ajudar todos os princípios conscienciais, não só seres humanos, não só animais, né, mas tudo que está envolvido nesse mecanismo evolutivo. Então, quando a pessoa começa a ter esse detalhismo, eu entendo que também a interação dela com a paraecologia fica muito mais positiva. É uma coisa que eu também tenho buscado aos poucos me atentar mais. Ah, ouvindo você falar, me remete a um pouco às duas técnicas, né? A tua fala vai muito na fala de um inversor, né? Então, quando você tem essas experiências, você não passa pelo processo do reciclante, porque o reciclante, eu acho que ele sente mais essa assimilação desse, eu vou dizer, erro ou equívoco, né? Então tem ele tá reciclando um traço. O inversor, ele não precisa reciclar, ele está acelerando, né, o processo dele. Então acho que o reciclante, ele passa por um processo vejo como essa absorção ou essa interação com as energias imanentes como uma força muito propícia para esse processo de abnegação cosmoética.
e esse autocuidado, assim, porque ainda mais você sendo estudante de medicina, é o que, pensando na sociedade convencional e na própria comunidade da CCCI, a questão da paraecologia como algo muito importante, tanto para a absorção energética dessa força das energias imanentes para a sustentabilidade dos trabalhos, e principalmente em relação ao processo de autocuidado, autocura, nesse processo todo, porque a falta desse autocuidado, mesmo que seja em prol do outro, ele é anticosmoético, como você colocou ali. Parabéns Uhum. pelo teu trabalho. Obrigado, Cris. Obrigado, Cristiane, pela participação. Eu chamo o Richard para fazer o seu questionamento. Então, bom dia, Charles, parabéns pela escolha do tema, muito bom mesmo. Se eu olhar para baixo, que eu tô com a colinha aqui, tá? Mas você iniciou o discurso falando, né, já trazendo essa questão de ser um tema, esse ser um tema explorado nas religiões, realmente a gente sabe que é bastante, né? E aí a Ana Sena também perguntou sobre a questão de traços conscienciais que poderiam estar mais ligados à autoabnegação cosmoética. E assim, no contexto religioso que a gente vê é que muitas vezes esse tema ele aparece ligado a mecanismos de auto-vitimização, né? Até de uma falsa humildade ali que a pessoa faz esse movimento, mas ela está esperando receber algo em troca, ou a fuga de si mesma, né? Das responsabilidades, do autoenfrentamento. E aí a pergunta é, o que você pensa a respeito da criação de uma ferramenta de autoabnegacionetria para ajudar a consciência a identificar se a autoabnegação que ela aplica está vinculada mais a esse temperamento religioso, que é mais anticosmoético, ou é de fato um mecanismo cosmoético? Bacana, na verdade, eu acho que essa pergunta até poderia ser mais direcionada para Jéssica Laudares, que está aqui, porque ela também é uma pesquisadora da Conscienciologia que estuda um pouco, né, sobre a abnegaciologia, já tem inclusive pesquisas bem interessantes, publicadas em desenvolvimento, inclusive com relação a esse aspecto conscienciométrico da autoabnegação, né? Mas sim, eu entendo que é algo que eu quero aprofundar mais para frente com relação ao estudo abnegaciológico, a relação entre a abnegaciologia e conscienciometrologia, buscando pensar em testes conscienciométricos para a pessoa avaliar isso, né? É uma coisa que eu também quero aprofundar mais daqui para frente com relação a essa relação entre a abnegação cosmoética sendo até certo ponto uma maxi-dissidência da autoabnegação religiosa, né? Uma saída desse paradigma religioso. Tanto que os termos, né, abnegação, o termo sacrifício, que também está na definição do verbete, é algo que tem uma força religiosa grande, né? Sacrifício também é uma coisa que tem a ideia de sofrimento, né, de precisar sofrer para evoluir, em termos cosméticos, não tem nada disso, né? Não tem como a cosmética ser algo que vai levar sofrimento para a consciência. O que pode acontecer é a falta de cosmética da pessoa levar a sofrimento, né? Por parte dela. Mas realmente é algo que eu sim vou querer aprofundar mais para frente. Agora, nos últimos meses, antes inclusive de defender o verbete, foi o período em que eu comecei a ver traços religiosos na minha manifestação, que tinham a ver com isso, até de certo ponto pendendo para uma alta abnegação religiosa. Então, daqui para frente, eu vou começar a investir mais nesse processo conscienciométrico para entender essa relação e fazer essas superações, para também conseguir dar o exemplo para o pessoal, né? Porque com certeza a gente vem de vários grupos, dentre eles o grupo religioso é algo que está bem presente na nossa manifestação. Então, mexer com isso vai ser bastante importante, sim. Legal, eu posso aproveitar para fazer uma segunda, então? Pode ficar à vontade. Só posso comentar, já que tem a ver com a minha pesquisa, que eu achei sincrônico, ô, Richard, você fazer essa pergunta, porque algumas semanas atrás eu tinha enviado para o Charles um teste de autoabnegacionetria, que eu meio que fiz uma proposição, né, de uma autoabnegacionetria, e a consciência que eu estava usando, né, para poder ser tipo cobaia desse teste era justamente o Eurípides Barçanufo, né, que é até o que está citado ali no paper. E a proposta desse teste seria um teste parecido com o conscienciograma, assim, aquelas folhas de conscienciograma, tanto que eu cheguei a fazer uma consultoria com o pessoal da Conscius, mas é exatamente dentro desse crescendo que você comentou, sabe? Da questão primeiro da pessoa começar com a abnegação anticosmoética, então, tipo assim, como que tá os resquícios que talvez ela ainda tenha da abnegação anticosmoética, que aí
relacionada à questão religiosa, a ganhos secundários, etc. Aí ela vai crescendo para uma abnegação, que aí seria mais abrir mão de coisas externas. Depois ela vai para a auto-abnegação, que ela começa a abrir mão das coisas internas, mas não necessariamente cosmoética, que é, por exemplo, o caso de Eurípides, por exemplo, né? Ele teve muita coisa cosmoética, de alta abnegação cosmoética, mas também teve um percentual de anticosmoética. E aí até ele chegar na alta abnegação cosmoética, que é a proposta desse teste. Legal, obrigado pela contribuição, Jéssica. Então, a segunda pergunta, na verdade, assim, na verdade, é um debate, né? Não é uma pergunta, mas para tentar extrair algo assim, nesse sentido, que é uma experiência que eu tive, que eu gosto bastante de falar, que é do encontro com o evoluciólogo, né? E para mim ficou bastante evidente nessa interação que eu tive com essa personalidade, né, essa consciência, o nível de autoabnegação realmente que ele tinha, que toda a comunicação ali que foi estabelecida não foi em nenhum momento no sentido de influenciar, de querer convencer, era apresentado argumentos racionais, lógicos, e era uma força tão grande assim de racionalidade que eu não tinha como refutar ou contestar ou criticar, fazia sentido automaticamente, né? E pensando nisso, assim, o que eu estava refletindo é que a gente fala muito da autoabnegação como uma tentativa de anulação do nosso ego. Só que o meu contato com esse ser não foi muito nesse sentido. Eu percebi assim, tem uma identidade bastante definida. Então, por exemplo, se tivesse um grupo de evoluciólogos, provavelmente eu saberia quem ele era, no sentido de ter um ego consolidado ali, né? Será que a autoabnegação não seria, então, um- uma questão de reconfigurar nossa relação do eu com o outro, de reprogramar o nosso ego? E aí tem outros conceitos da individuação do Yang, no Anatman, que é lá da filosofia budista, né? Que vai mostrar que o ego, ele é uma ilusão, mas ao mesmo tempo ele não é destruído, ele é expandido em benefício dos outros. O que é que você pensa aí sobre isso? Acho que um dos temas talvez mais complexos a gente abordar sobre a própria existência, né? O que é o ego, como é que ele funciona. Mas acho que faz bastante sentido sim, e eu vejo uma maneira parecida. Eu acho que o princípio lá da química do Lavoisier, quando trazido para a evolução consciencial, faz muito sentido, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, no sentido de que eu entendo que a gente faz uma série de neomodulações com relação a tudo, com relação ao nosso trafores, com relação ao nosso trafares, com relação ao nosso temperamento, tudo meio que vai sendo ressignificado ou adicionado camadas homeostáticas de discernimento, digamos assim, né? Trafar nada mais é do que muitas vezes um trafor mal calibrado ou algo que está sendo utilizado com baixo discernimento, mas quando começa a ter esse discernimento, fica positivo, vira um trafor. Então, assim, em termos de autoabnegação, eu acho que a anulação do nosso ego é justamente o que a gente tem que fazer nesse sentido de ressignificar a maneira como o nosso ego se manifesta, de fato. Porque o egão é o nosso ego antidiscernido, digamos assim, né? Então, o grande desafio é realmente a gente passar a fazer essa inversão de chave, trazendo mais cosmética para o nosso dia a dia, né? Porque se for para pensar também, esse exemplo que você trouxe, né, de consciências mais evoluídas, o que elas fizeram no passado não deixa de acontecer. Aquilo está na paragenética dela, está na holobiografia delas. Mas o nível de discernimento que ela começou a ter a partir dessa modulação de tudo que ela foi fazendo para melhor, eu entendo que começou a se sobressair, né, e fica muito mais prevalente hoje. Então é muito mais fácil talvez, né, para o grupo evolutivo reconhecer o evoluciólogo hoje como essa consciência que auxilia na evolução em massa de outras consciências do que as coisas ruins que ela fez no passado, né? Esse grande desafio, dentre outros aspectos, né, da Consciologia, dentro da auto-abnegação também, é justamente fazer essa transcendência do nosso ego patológico, fazer essa consolidação do nosso neo-ego intermissivo, né? Nada mais é o fato de ter passado no curso intermissivo do que essa transformação do nosso ego para melhor, que agora tem que ser posto em prática aqui no ambiente onde a tendência é esse retroego vir à tona, a tendência é as nossas questões patológicas virem à tona. Se a gente conseguir sobreparar tudo isso e ressignificar o nosso ego para trazer o que é mais homeostático também, eu entendo que quando a gente estiver de novo no extrafísico, com mais lucidez, isso vai ficar muito mais consolidado, vai vir muito mais à tona, né? E aí essa identidade vai ser fixada. Então, eu entendo dessa maneira. É um grande desafio, mas com certeza é possível com bastante esforço. Obrigada, Richard, pela sua participação.
a Jéssica pelas complementações. Passamos a palavra agora ao Orlando. Primeiro, bom dia a todos e parabéns aí, Charles, pelo seu esclarecimento. A minha pergunta é o seguinte: no caso aí dessa abnegação, é um negócio que é igual fé, né? Puxa muito para o lado da religião. Como você que acessou aí mais cedo a Conscienciologia, e você está aí já escrevendo, debatendo, como que você vê essa diferença aí de você ter conseguido acessar mais cedo a Conscienciologia do que a nossa geração e a abnegação? Como que você faz aí um paralelo nesse tema? É muito Uhum. interessante. Só que, como foi falado aí, puxa muito para o lado da religião, né? Ah, fulano é tão abnegado. Me faz lembrar as irmãs de caridade, né? Principalmente. Ai, aquela irmã tão abnegada. Porque eu estudei em colégio católico, professoras minhas foram irmã de caridade e padres também foram professores. A minha geração, então, teve essa influência católica muito ferrenha, porque principalmente interior. O que você me diz aí? Então, interessante comentar sobre isso, porque com certeza, no futuro não muito distante também devo ter estado, né, em condições religiosas mais predominantes, digamos assim. Mas eu entendo que o fato de eu ter conseguido acessar essas ideias desde cedo, né, obviamente deve ter a ver com o meu curso intermissivo, né, o fato de estar aplicando em VEX é, pode tomar como hipótese, né, que talvez por ter essa precocidade evolutiva em vários aspectos, dentre eles a própria autoabnegação, posso ter acessado, né, talvez algumas Neoverpons lá no meu curso intermissivo em algum nível um pouco mais aprofundado, né, dentre elas talvez a própria autoabnegação. Que eu entendo que quando eu comecei a estudar sobre curso intermissivo, eu comecei a tentar sempre levar em consideração dois aspectos principais, que é a pessoa ela dita a quantidade, digamos assim, a pessoa ela dita o nível da evolução dela e a pessoa dita o nível do curso intermissivo dela. Ela só vai acessar no curso intermissivo o quanto ela vai querer se enfrentar, né? O quanto ela vai conseguir querer olhar a realidade holobiográfica dela. Então, os amparadores, os evoluciólogos que estão lá no curso intermissivo, eles respeitam isso, né? A pessoa não vai receber, acessar coisas que ela não tem maturidade holossomática ainda para enfrentar e não vai assumir processos proexológicos que ela não consegue dar conta. Então, eu entendo que aí isso pode ter a ver com a minha paragenética, né, com os autoesforços que eu cultivei ao longo das vidas passadas, que me predispôs no meu curso intermissivo a acessar algumas ideias um pouco mais avançadas, né, dentre elas a própria INVEX é considerada, por hipótese, uma disciplina de curso intermissivo avançado, né, se a pessoa vai se propor a aplicar na próxima vida. A autoabnegação também considerada uma disciplina de curso intermissivo avançado, ou FIEX, a desperticidade, né, outras questões. Inclusive, para quem tiver interesse no próprio 700 experimentos, tem um teste que o professor Valdo propõe as disciplinas dos cursos intermissivos avançados. Eu não vou lembrar qual que é o nome, mas só pesquisar ali no localizar do computador cursos intermissivos avançados que aparece esse teste. Mas dentre eles está lá, esses exemplos que eu comentei. Então, assim, eu considero que, por hipótese, né, pode-se pensar que talvez em alguns graus, né, alguns aspectos, eu consegui ter esse nível de enfrentamento maior para entender o que era de fato a abnegação e o quanto eu conseguiria aplicar teaticamente aqui no intrafísico, né? Talvez por hipótese, no nível um pouquinho maior do que outras pessoas que acessaram mais tarde. Mas, obviamente, outras pessoas que acessaram mais tarde podem ter acessado outros assuntos com mais profundidade do que eu. E aí, isso nem é o mais importante, né? O mais importante eu vejo que vai ser o nível de cosmoeticidade que a pessoa vai trazer no dia a dia, o nível de fôlego evolutivo para estar realizando os empreendimentos evolutivos dela. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, eu vejo ele dessa maneira, né? Por hipótese, tem algumas precocidades que eu trouxe mais desde cedo, tem outros que outros inversores conseguem trazer muito mais cedo do que eu, mas o grande desafio é a gente materializar tudo que a gente acessou lá no curso intermissivo, né? Para trazer essa força agora no intrafísico quanto antes. Ok, muito obrigado. Eu Parabéns. que agradeço. Valeu. Obrigada, Orlando. Eduardo, fique à vontade em fazer a sua participação. Bom dia a todos. Parabéns aí, Charles, pelo paper. A minha pergunta para você vai
lá na página 1 você colocou o item aceleração, aonde você faz uma relação com a FEP, né? O que eu queria ver contigo é assim, além da gente usar a autoabnegação para diminuir as questões kármicas de grupos do passado, como que hoje, na prática, a gente pode usar a autoabnegação para nós não criarmos ainda mais interprisões? Boa pergunta. Sim, ao meu ver, a interprisão grupo kármica ela é criada quando há essa priorização do egoísmo e a busca pela sustentação de um processo anticosmoético, né? Pelas consciências envolvidas. Às vezes uma própria pessoa pode estar sustentando mais um processo de interprisão do que a outra, né? E acaba que uma não salta a outra. Mas a interprisão é pautada no ciclo vítima-algoz, né? Em algum grau, eu entendo que a pessoa, se ela sustenta o processo interprisional, ela está sendo ou vítima ou algoz em algum processo, mas não quer dizer que por ser algoz vai ser pior ou vítima vai ser pior. Eu entendo que ela pode tanto estar sendo algoz, no sentido de estar prejudicando ainda a evolução de outra pessoa, ou promovendo uma nova interprisão, ou sustentando aquela, e ela pode estar sendo vítima, mas estar conivente com aquele processo, né? Esse é o maior problema. Então, a grande sacada que eu viria é que a autoabnegação busca fazer a quebra desse ciclo interprisional, né? A partir da racionalidade franca e cosmoética, justamente que é um dos subtrafores da autoabnegação, que é a pessoa avaliar no processo dela, de fato, né? Por que que ela sustenta isso, quais são os motivos, e olhar a nível intraconsciencial mesmo, né? Até com uma análise meio conscienciométrica. Quais são os traços que eu acabo manifestando ainda, meus mecanismos de funcionamento, que fazem eu sustentar esse processo com outra consciência? Ou, mesmo que eu não consiga olhar, o que que pode estar fazendo a outra consciência querer me prejudicar também, né? O que que eu estou, às vezes, pagando em termos de pedágios, né? Praxológicos, pedágios parapsíquicos até certo ponto. Então, olhar para isso com mais racionalidade também envolve a pessoa, não quer dizer que ela vai virar aqueles filósofos, né, que vai ficar teorizando assim na cabeça dela o tempo todo, remoendo os pensamentos, mas quer dizer que ela vai buscar olhar com uma visão científica do negócio, ou seja, elaborar perguntas com relação a isso, por que isso está acontecendo, e elaborar um plano de ação, uma metodologia para buscar essas respostas, a nível prático, inclusive, né? E aí entra a importância de autoqualificação interassistencial constante, a partir da autoabnegação, por exemplo, porque a pessoa vai começar a ter mais maturidade para mexer com todo esse processo. E o grande diferencial da Consciologia, eu vejo que é a oportunidade, né, de trazer essa a interassistência esclarecedora, porque isso vai ajudar tanto a consciência ali, que pode estar com vítima como algoz, a se esclarecer, a conseguir expandir a lucidez dela, consequentemente isso vai refletir nas interações dela, né? Só que isso é feito a partir de bastante estudo, de bastante vivência teórica e prática, cosmoética. E aí eu entendo que isso vai ajudando as consciências credoras dela, que estão sustentando essa interprisão, muitas vezes a ir desfazendo o processo bem aos poucos, né, obviamente, mas começa por si própria, né? A própria consciência que está ali numa interprisão, muitas vezes, ela começa a se esforçar para entrar na recomposição de todo qualquer contexto que ela tiver. E aí, se esforçando para manter essa recomposição, ela consegue ir quebrando esse ciclo interprisional, né? Inclusive, isso tem muito a ver com a própria pensata que vem na seguida, né, no próprio paper, que a abnegação é um dos aspectos que vai acertar todas as pendências das interprisões grupocármicas, porque a pessoa vai estar se esforçando para sempre abrir mão do que é evolutivo e do que é antievolutivo e do que está sustentando esse processo, né? Perfeito. Obrigado, Charles. Obrigado, Eduardo. Jéssica, fica à vontade em abrir seu microfone. Então, bom dia, né? Todo mundo que tinha dado um bom dia antes. E parabéns, Charles, pelo paper, tá muito completo aqui. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, porque, tipo assim, o exemplo que você colocou aqui, né, da questão, assim, de uma pessoa que tem um processo de autoabnegação, mas que ainda não está algo 100% maduro, foi o exemplo do próprio Eurípides, que ele teve aquela questão de não respeitar os limites do soma, né, e tudo. Mas que eu estava refletindo é que eu acho assim que, em geral, por exemplo, nos intermissivistas, talvez esse processo de autoabnegação, quando a pessoa está começando a manifestar essa autoabnegação, eu acho que o que poderia pegar mais, talvez não é nem essa questão assim da pessoa entrar num workaholismo, claro que tem alguns casos que entra,
Mas eu vejo que, por exemplo, no caso da Eurípides é como se, tipo assim, ele já estava num nível um pouco mais assim avançado até de autoabnegação, mas ele acabou tendo esse tipo de desvio. E no caso do nível, assim, por exemplo, médio dos intermissivistas, o que que eu fico pensando que pode ser uma coisa que mais pega nessa manifestação da autoabnegação, eu acho que é uma questão de intenção, da intenção que a pessoa tem por trás dela fazer esse sacrifício, dela abrir mão de alguma coisa, sabe? Do tipo assim, às vezes a pessoa ela vai abrir mão de algo, mas a intenção dela não tá, digamos, totalmente depurada no sentido assistencial, mas tem um pouco assim de ganhos secundários. Às vezes a pessoa ainda tem, por exemplo, uma síndrome de autossantificação, e aí ela às vezes quer que as outras pessoas vejam ela como uma pessoa assistencial, sabe? Coisas assim. Ou às vezes até um processo de manipulação, né? Ela tá abrindo mão de algo, mas para fazer uma manipulação ali num grupo, por exemplo. Então, eu fico pensando que tem alguns casos, né? Por exemplo, se a gente for olhar na religião, tem o caso da Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que ela é uma pessoa que assim, tem essa visão dela ser uma pessoa muito abnegada e tudo, mas aparentemente ela fazia essas coisas com uma intenção final de converter as pessoas para o catolicismo. Que é uma coisa, por exemplo, que no caso de Eurípides eu já não vejo tanto, porque por mais que ele era espírita e tudo, ele fazia assistência sem, assim, exigir, por exemplo, que a pessoa converta-se para o espiritismo e tudo mais. Então eu fiquei pensando nessa questão da intenção com relação à abnegação. Aí queria que você comentasse isso, qual que é a sua visão também. Legal, muito bom, Jéssica. É algo realmente que eu também tenho buscado expandir um pouco mais, porque a intenção norteia os motivos pelo qual a pessoa vai ter determinada manifestação, né? E quando a gente fala de autoabnegação cosmoética, realmente é você buscar fazer o que você faz em termos assistenciais, mas visando o melhor bem-estar possível para as demais consciências, né? E aí envolve, inclusive, a convergência, ao meu ver, da intenção da pessoa assistente, abnegada, com aqueles aspectos que estão lá na definição do próprio professor Valdo, né? Que é a interassistencialidade, a Tares, a Megagescom, a Maxiproex e a policarmalidade. Porque se a pessoa ela ainda está sustentando algum ganho secundário, algum ganho egóico, mesmo que em tese pareça genuína a assistência que ela faz, mesmo que ela esteja promovendo alguma recuperação de cons para as outras consciências, mesmo que a expansão das outras consciências esteja ampliando, existem níveis ainda, possivelmente, de autoincoerência, né, com relação a todo esse processo. E aí, até me questiono se nesse caso realmente é uma TARES genuína, né? Porque a gente fala muito, às vezes, a pessoa está fazendo bastante TARES aqui na Consciologia, né? Já está fazendo TARES o tempo todo, mas será que é mesmo, né? Aí também eu não quero fazer juízo de valor aqui, mas talvez a pessoa, se ela estiver cultivando ganhos secundários, isso não é de fato a TARES em todos os graus, né? Porque o exemplarismo da TARES é você esclarecer em todas as esferas, inclusive na esfera de assistência inegóica, de assistência sem nenhum tipo de retorno, né? Isso é uma coisa bastante séria. Às vezes a pessoa ela faz esse esclarecimento avançado, mas com a intenção ainda, como você comentou, né, de outros ganhos, e acaba que ainda tem retorno no fundo, né? Tem algum tipo de retorno. Mas se a pessoa quer, de fato, cumprir tudo que ela propôs em termos de ProEx, alcançar metas evolutivas mais avançadas, alcançar patamares mais avançados, e se liberar do grupo evolutivo no sentido de ter mais liberdade para assistir cada vez mais gente, eu passo que ela também espero que ela deseje também que isso ocorra com os componentes do grupo evolutivo, ela precisa desenvolver essa assistência sem retorno, né? E aí a intenção vai nortear isso, né? A intenção de, muitas vezes, fazer uma assistência genuína sem qualquer tipo de autorreivindicação. Aí, obviamente, isso vai sendo desenvolvido a partir da teática diária, né? Ao meu ver, a pessoa também tem que olhar para si, aí entra a importância também de analisar o próprio egocentrismo compulsório, as necessidades muitas vezes de autorreflexão, necessidades mentais somáticas básicas, porque isso vai ajudando a pessoa a se qualificar para depois voltar com uma interassistencialidade mais qualificada ainda. Eu entendo que é um processo crescendo até talvez o serenismo, mas isso vai sendo refinado aos poucos. É um dos aspectos, ao meu ver, basilares de toda manifestação, né? Olhar para a qualificação da autointenção. Obrigada, Jéssica, pela sua participação.
Ana, passo a palavra para você. Nossa, está muito bom aí o debate, as contribuições, está enriquecendo muito e a gente vai para muitas direções, né? O tema é belíssimo. Mas eu queria pensar a respeito da ressoma. Vamos trazer aí a ressomatologia e junto com a proexologia. Eu pensei num seguinte exemplo, para ver se a gente pode pensar a autoabnegação como sendo uma opção de programação existencial. Porque, por exemplo, você precisa fazer um acerto grupo kármico com determinada consciência ou determinado grupo, né, de consciências. E você planeja e faz essa estratégia. Não, eu vou ressomar muito próximo, ou no núcleo familiar, ou no núcleo de trabalho, ou núcleo de voluntariado, e vou viver uma vida em prol de assistir a essas pessoas. Então, se a pessoa tem um planejamento assim, aí seria a vida inteira dela, ela focada no atendimento disso. Claro que mantendo um autocuidado, né? Ela cuidando também de si. Mas a intenção dela é essa, é ajudar aquelas pessoas a evoluírem, e aí ela também, junto ali, tem uma recomposição dela mesma em relação àquele grupo ou àquela consim específica. Enfim, se você pensou aplicar também nessa vertente, né, de juntar aí outras especialidades. O que você acha? É bacana essa visão. Não tinha pensado muito com relação à ressomatologia em si, mas penso que faz bastante sentido sim, porque de certo modo, não sendo exclusivo para o processo intrafísico, mas em todo o processo evolutivo, né, serexológico, que a gente tiver sustentando algo antievolutivo, se a gente abre mão, a gente pode, até certo ponto, considerar que está sendo abnegado, né, em algum grau. A própria entrada no curso intermissivo talvez seja, né, talvez uma primeira grande autoabnegação cosmoética que a gente fez, priorizando interesses evolutivos do grupo. Então, assim, eu entendo que realmente é interessante trazer essa visão de, tipo assim, a minha ProEx nada mais é do que eu buscar estabelecer metas evolutivas, mas devido à sustentação de alguns mecanismos evolutivos, especialmente quando eu estou mais restringido aqui no meu corpo físico, eu vou ter interesses egoístas que vão acabar vindo mais à tona. Então, entender que eu vou precisar abrir mão disso se eu quiser cumprir o atendimento às necessidades evolutivas alheias que eu me propus é algo muito importante, né? A ProEx, de certo modo, se a gente quer acertar todos os dias, ter esses mini acertos acumulados que vão levar ao complexos lá na frente, a gente vai precisar ter essa auto-abnegação cosmética constantemente, né? Então, é uma visão bastante interessante, porque o intermissivista, independente de quando ele começa a se propor a executar a programação existencial dele aqui na intrafisicalidade, ele vai precisar entrar em contato com essas renúncias, mas abrindo mão realmente em prol de interesses proexológicos, né? Aí entra a importância também, ali que nem mostra uma definição, de convergir essas renúncias em prol de algo que é cosmoético. Também tem, inclusive, a ver com a própria qualificação da intenção. Então, eu vou abrir mão de interesses, mas não em prol de outros interesses egoístas ou de outros interesses antievolutivos, mas eu vou abrir mão em prol de interesses proexológicos, né? Visando, inclusive, convergir a minha auto-proex com a Max Prex grupal. Essa é uma visão bem interessante que dá para a gente ter, né? A ressoma eu entendo, talvez, um dos principais pontos em que a gente fixa lá no intermissivo para recuperar aqui, né? Que pode ter a ver até com os paravíncos intermissivos, é justamente o que vai me ajudar a ter um nível de autoabnegação maior, sabe? Quando vier aqui, não necessariamente com o termo abnegação, mas o que que eu vou conseguir manifestar aqui que vai me ajudar a abrir mão de outros aspectos antievolutivos, né, para eu continuar executando minha ProEx. Então é algo bastante interessante de pesquisar. E outra, me ocorreu agora, enquanto você respondia, de associar isso à inversologia. O inversor, ele já faz isso, e ele tem mais outros projetos ainda, além desses acertos, e aí ele consegue levar tudo direito. Aí vem a eitologia, né, que o Pedro Borges também estuda. Então, para um inversor, talvez ele já tenha uma bagagem paragenética, holomnemônica e assim de condições de fazer isso, né? Se prioriza mais cedo isso, os resultados podem ser muito maiores, né?
E pode haver também um reciclante, que daí o fôlego dele pode ser menor, e aí ele fica focado só naquela assistência propriamente, só aquele grupo, né? E que às vezes a gente já vê algum caso, né, ou de mãe que cuida de um filho a vida toda, ou vice-versa, enfim, situações aí que podem ser exemplos, né, possíveis. Mas bem legal também você pensar no processo do inversor, né, da técnica da Invex, com essa visão lá intencional, né? Bom, eu quero ser completista. E ó, o que que eu tenho para fazer? E aí, se fizer tudo isso com a abnegação, eu acho que as chances de dar certo é muito maior, né? Ó, Uhum. reflexão aí. Sim, é uma tendência, mas é legal mesmo, porque em VEX, né, claro que a RSEX também vai ter muitos aspectos desses, né, de autoabnegação contínua buscando o complexo, mas no caso do INVEX eu vejo que realmente é uma autoabnegação cosmética desde a juventude, a própria opção pela INVEX é uma autoabnegação cosmética, né, eu coloco lá no meu verbete que é o início da autoabnegação cosmética invexológica da Consim é quando ela opta pela técnica da INVEX, porque numa fase em que você tem que assentar um monte de coisa da tua vida, você está no auge das suas manifestações instintivas, somáticas, do porão consciencial, e muitas vezes está buscando se interar em novos grupos, não tem muito apoio, de pessoas da sua idade que querem esses interesses, né? Realmente são muitos desafios. Então você precisa abrir mão de muitos aspectos egóicos que levariam você para isso, em prol da otimização da sua vida, que vai ajudar a otimizar a evolução de outras consciências, né? Então, realmente é uma auto-obrigação cosmética considerável, mas que vai exigir esse crescendo contínuo, né? Não quer dizer que a aplicação da Invex é garantia de complexos, mas eu entendo que a auto-obrigação cosmética é intrínseco à Invex e se a pessoa está tendo a teática coerente com os princípios técnicos e filosóficos da Invex, a tendência é ela conseguir alcançar o complexo de modo precoce também, né? Uma coisa que daria talvez para colocar como uma possibilidade elevada, pelo menos, né? Não é garantia, mas é uma possibilidade maior. E, obviamente, o reciclante também vai ter essa oportunidade, né? O quanto mais ele for abnegado cosmoético. Então, a tendência da Consim, que é abnegada, é alcançar metas evolutivas de telos complexas, mas metas evolutivas cada vez mais avançadas. O próprio professor Valdo falava que uma Consim que aplica 20 anos de autoabnegação cosmoética na TENEPS, é inevitável que ela vai alcançar o FIEX, ela vai obter uma FIEX. É um dos principais trafores que ele colocava, porque a pessoa está priorizando a evolução multidimensional sem qualquer retorno para ela, né? Então, isso vai ficar muito forte em toda a manifestação dela, consequentemente, tudo que vier em termos de demanda evolutiva, demanda proxológica, ela tende a cumprir, né? Então, isso eu acho que é algo bem interessante aí para deixar de comentário quase final aí, finalmente do nosso debate, mas acho que é bastante importante refletir sobre tudo isso. É, muito bom. Nossa, dá até vontade de fazer outro debate para Com certeza. continuar. Obrigada, Ana, pela sua participação. Charles, é isso mesmo, a gente está aí quase chegando ao final, mas antes do final, eu queria fazer uma pergunta, e daí, na sequência, você já pode fazer suas considerações finais, e se você tiver alguma divulgação para ser feita, também fique à vontade. A minha Beleza. pergunta, lá no teu paper, na página 3, você traz a autocompreensão dos próprios limites, e também nessa página sobre o amparo, priorizando a interassistência multidimensional e negóica. Se você pudesse fazer aí um cotejo dessa questão da gente saber os limites, abrindo mão, né, desse egoísmo aí em prol da interação multidimensional, olhando para essa autoabnegação cosmoética. O que que você poderia acrescentar para a gente? Certo. Essa noção de autocompreensão com relação aos próprios limites, holossomáticos, né, acho que é um dos principais pontos da autoabnegação cosmética, que difere da anticosmética mesmo, porque essa consciência é workaholic, acaba que ela não está respeitando esses limites, né? E isso, mais cedo ou mais tarde, vai estourar no bem-estar dela, na homeostase. A gente tem, além do exemplo do próprio Eurípides, o exemplo do professor Valdo, né? Ele comentava que um dos poucos erros, assim, crassos que ele cometeu na existência dele foi ser workaholic, tanto que ele infartou aos 28 anos de idade, né? Que é muito precocemente, talvez pelo nível de taquitimia que ele tinha, né, de rendimento evolutivo, mas, obviamente, isso acabou ficando um pouco descalçado.
E aí eu entendo que a comunicação com os amparadores extrafísicos vai sendo intensificada quando você mexe com a autoabnegação cosmética, porque você está priorizando a interassistência multidimensional cada vez mais qualificada, né? Isso pode até certo ponto ser meio que uma frenagem, no sentido de que eu entendo que os próprios amparadores às vezes ajudam você a interpretar parasinais, né? Ou você pode até se comunicar com eles para compreender quando você está passando da conta, né? Não é o que acontece comigo, né? Ainda não tenho esse nível de parapsiquismo desenvolvido, mas eu entendo que vão aparecendo sinais de que você está num rendimento acima do que você consegue, né? Que você está sendo sobrecarregado. O que acontece é que às vezes a pessoa acaba não entendendo isso, né? Não percebendo. Mas eu já vi em alguns casos, inclusive, da minha rotina, né? No início da tentativa de aplicar mais autoabnegação, que eu estava um pouco acelerado em algumas coisas, estava assumindo tudo que vinha em termos de demanda, tudo mais do que eu conseguia abarcar, ainda tendo que olhar para o que eu já tinha estabelecido no voluntariado, olhando para a faculdade também, que estava mais puxada. Então eu vi que eu comecei a me sobrecarregar um pouco. E aí a imunidade baixou, comecei a dormir mal, comecei a até perder um pouco de peso, já sou muito magro, então se eu continuasse assim eu ia desaparecer, né? Então isso não ficou bem calçado. E aí, até certo ponto, eu entendo que os amparadores eles vão auxiliando, auxiliando com parasinais que vão demonstrando isso, né? Então, se você fica atento e começa a mapear a tua sinalética, isso vai ajudando, né? Você a ir freando. Claro que daí também tem que dar atenção para isso, né? Fazer os devidos equilíbrios para também não desacelerar demais, ficar num marasmo, num subnível. Mas é esse equilíbrio eterno, né? Digamos assim, permanente. E acho que se a pessoa consegue ser bastante equilibrada nesse sentido, a tendência é que ela consiga trabalhar muito bem com os amparadores, né? Porque ela vai estar à luz o tempo todo por esse processo, vai estar bem e não vai ter algum aspecto que, por exemplo, os amparadores vão ter que olhar mais para a consciência assistente que não calçou do que para a assistência que vai ser prestada mesmo. Então, se isso fica bem calçado, há muito espaço para os amparadores trabalharem bem, né? Com tranquilidade, porque também há essa confiança de você com eles, de eles com você, e não tem muita brecha para o assédio pegar, né, ou para eles terem que olhar mais para outro aspecto. Então fica mais tranquilo o contexto, né, para atuar tanto intra quanto extrafisicamente. Então é uma das correlações que poderia ser feita. Obrigada, Charles, pela resposta. E daí, fique à vontade em fazer as suas considerações finais, trazer algo que não foi perguntado ou comentado, que você acha importante deixar registrado. Uhum, beleza. Então, gente, só agradecer por todos que estiveram presentes aqui no debate, foi muito bacana, as perguntas foram muito enriquecedoras, inclusive para minhas pesquisas, e foi uma troca muito positiva, né? Muito, muito bom sempre estar aqui com o pessoal da Aracelo, Debatologia é show de bola, né? E assim, eu acho que não tem mais muito o que acrescentar em termos de ideias ali do paper, só reforçar a importância da interassistência, né? Eu acho que o que mais vincou para mim em termos de recuperação de cons, talvez, desde que eu comecei a estudar sobre a benegaciologia, foi a importância da interassistenciologia franca, né? Sincera, teática, esclarecedora, sem retorno. Então, fazer essa doação sincera para as outras consciências sem esperar nada em troca, cada vez aprofundar mais, né, o quanto você consegue atuar nesse viés, eu acho que é o principal, né, desafio para a gente. E aí eu gosto sempre de pensar que o professor Valdo falava, né, que nas próximas vidas a tendência é a gente conseguir trazer isso cada vez mais precocemente, né, ou mais forte na nossa paragenética, porque pensa assim, o quanto vai vincar na nossa paragenética a gente passar uma vida inteira priorizando isso, né? Priorizando a interassistência, ajudar outras consciências de modo esclarecedor, de modo sincero. A tendência é que isso se torne cada vez mais uma segunda natureza da consciência, né? Então, se aqui no corpo físico mais restringido ela consegue manifestar essa priorização, quando ela voltar para o extrafísico, sem esse restringimento, a tendência é isso estar muito mais fixado e na próxima vida isso vir mais forte, né? Isso sobrepor os outros trafares que ela manifestava. Então, por isso que o grande desafio é a gente conseguir investir nisso cada vez mais precocemente, no aqui e agora, né, independente da idade, do momento evolutivo, para isso vincar na nossa paragenética e isso acelerar a nossa evolução cada vez mais. Então, acho que esse seria o comentário final. Mas, com relação, então, a convites, eu gostaria de convidar o pessoal que se interessou pelo tema, né, da autoabnegação, a continuar o continuismo pesquisístico aí, para além do paper, para além dos materiais que já tem, né, contribuir com novas ideias dentro desse tema. E quem quiser, na próxima quarta-feira, no dia 9, eu vou estar dando uma live pela Sinvex,
no YouTube da Sinvex, sobre autoabnegação cosmética na Invex. Por mais que seja dentro da Invexologia, isso vale para todo intermissivista, porque a gente vai tratar de aspectos que envolvem a autoabnegação cosmética e a Invexologia, otimizando a autoevolução, né? A autoabnegação também tem muito a ver com a otimização de diversos aspectos. Então, quem quiser, fica o convite aí no dia 9 às 8 horas começa a live, tá bom? E aí, o segundo convite que eu queria fazer é para a Semana da Invex, que vai ter em julho, dos dias 10 a 20 de julho. É o maior evento de Invexologia que a gente estuda e trabalha ao longo do ano, e tem uma série de atividades bem interessantes para aprofundar sobre otimização evolutiva em geral, que é algo que não vale só para inversor, né? Toda consciência deve otimizar sua evolução. Então, a gente vai ter curso introdutório sobre Invexologia nos primeiros dias, depois tem o Congresso Internacional de Inversão Existencial, que a gente sempre trabalha, e esse ano o tema vai ser singularidade intraassistencial. Então, a ideia é que os pesquisadores e alunos do Congresso eles reflitam sobre o que que você tem de singular que pode ajudar a otimizar a tua atuação interassistencial, né? Isso vale para qualquer intermissivista. Então vai ser muito bacana, são pesquisas muito interessantes. Além de que vai ter outras dinâmicas bem legais sobre aprofundamento na autopesquisa, vai ter também um curso de campo, né? Depois no final da semana do Invex, daí as vagas são bem limitadas, então se tiver interesse é bom entrar em contato com a Sinvex o mais cedo possível, mas é uma programação muito rica, vai ser muito bacana, dos dias 10 e 20 de julho, e aí, quem quiser, tiver mais interesse em saber, é só entrar em contato com o pessoal da Sinvex. Então é Ô, isso, gente. Charles, Muito obrigado. lembrando que no Congresso vai ter uma mesa sobre autoabnegação cosmoética na Invex, né? Verdade, bem lembrado. Inclusive, é o artigo da Jéssica que ela escreveu sobre esse tema, que também vai dar prosseguimento aí com muitas ideias interessantes. Obrigada, Charles. Obrigada, Jéssica, aí, por contribuir com as divulgações. Hoje, nós tivemos 22 acessos ao Debatologia Online e 30 participações, comentários e contribuições ao longo da atividade. Também quero divulgar o próximo Debatologia Online, que será no dia 4 de maio, com a pesquisadora Simone Zanella. A Simone está presente aqui. Simone, fique à vontade em abrir o microfone e anunciar aí o seu tema de pesquisa. Eu ficaria muito feliz se vocês pudessem participar desse nosso debate, né, para enriquecer essa pesquisa, porque o tema do arco voltaico, nós vamos debater no intuito de questionar, vamos levantar muitas perguntas sobre como é que você, intermissivista, está utilizando esse instrumento no seu dia a dia, né? Não apenas em cursos em ambientes otimizados, como cursos, dinâmicas, mas no dia a dia, como é que você está promovendo assistência a partir do arco voltaico? Então, nós aguardamos todos vocês. Isso aí, no mês de maio. E também queremos divulgar o passeio bioenergético que acontece no Campus Aracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo. O próximo passeio bioenergético será no dia 10. Opa, hoje é ainda dia 6, no dia 12 de abril. Eu já ia divulgar o do dia 10 de maio, mas no dia 12 de abril acontece o próximo passeio bioenergético. Lá no site da Aracê, www.aracê.org, tem lá todos os elementos, critérios para que o participante possa se inscrever, possa participar, né, estar perto das energias imanentes de um campo da conscienciologia. Então, fiquem à vontade em estar aí acessando e participando. Encerro, então, o nosso Debatologia Online de hoje, pedindo para que quem se sentir à vontade, abra aí o seu acesso, a sua câmera, que a Ana vai fazer aí uma foto nossa, todo mundo muito sorridente, com energias renovadas. Pronto, já deu. Todos Aí, ficaram lindos. então, Vamos divulgar obrigado aí, depois as pessoal. fotos. Obrigada, pessoal. Fiquem aí. Obrigada. Um bom domingo e até o próximo Debatologia. Tchau, pessoal. Até. Obrigado.
Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, bom domingo. Obrigada pela Tchau. paciência.